paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui é o seu amigo pastor Carlos Alexandre Costa. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Eu estava debatendo com uma certa pessoa acerca dos livros deuterocanônicos. São aqueles livros que constam como adições do Antigo Testamento na Bíblia Católica. E para os protestantes, esses livros são apócrifos. E um dos argumentos que a pessoa em si estava levantando era que esses livros não foram escritos em hebraico originalmente. São escritos que puramente foram assim compostos na sua língua original, no grego. E aí eu disse, não. Muitos desses escritos originalmente foram assim compostos, escritos em hebraico. A escrita deles é hebraica e ocorreram traduções para o grego. Porque naquela janela em que a maioria deles foram produzidos, do século 3 ao século I a.C., diversos judeus já estavam na diáspora, estavam fora de Israel, estavam distantes até mesmo culturalmente da terra de Judá, Israel, Jerusalém, e eram judeus que falavam a língua grega, eram helênicos. Não tinham nem o domínio da língua hebraica, nem falada e nem escrita. Por isso que a maioria deles precisavam dos escritos em língua grega. Foi que resultou a Septuaginta e outras traduções até. Ele disse, nunca ouvi falar disso e coisa e tal. É uma característica de pessoas que não estão familiarizadas com a leitura um pouco mais acadêmica, né, ou com a pesquisa científica nesse sentido, ou familiarizados, né, com análises de filólogos e exegetas. Então eu estou aqui com o livro Septuaginta, guia histórico e literário, tá? Nós vamos ler aqui a partir da página 33. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo essa leitura, por favor. Diz assim, no parágrafo seguinte, ele apresenta os apócrifos que foram escritos originalmente em hebraico ou aramaico. Dos livros que não aparecem na Bíblia hebraica, alguns foram traduzidos a partir do hebraico ou aramaico, e outros foram compostos originalmente em grego. Entre os primeiros figuram Ben Sirac, os primeiros que foram compostos em hebraico ou aramaico. Então, Ben Sirac, Baruque, 1 Macabeus, Tobia e Judite, e talvez a carta de Jeremias, todos eles traduzidos provavelmente no final do século II a.C. Ele não apresenta a data da tradução de Esther, mas sabe-se por outras fontes que isso aconteceu em 78 ou 77 a.C. Porém, Gilles Dorival apresenta na página 89 uma tabela das primeiras conclusões em 5 colunas dos dos livros gregos cuja existência é atestada desde o século II a.C. ao século I depois de Cristo. Nós vamos continuar lendo. Na primeira coluna, G. Dorival apresenta ser a lei atestada desde o século III a.C. Na segunda, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Isaías, Jeremias e Carta de Jeremias. Ezequiel, os 12 profetas menores e Eclesiástico são atestados desde o século II a.C., sendo que Esdras, Neemias, Salmos e 1 Macabeus ainda são de confirmação duvidosa. Na terceira coluna, Esther e Jó são atestados no século I a.C. Na quarta, Esdras, Neemias, Provérbios, Daniel, Sabedoria e Judite são atestados apenas no século I depois de Cristo. Os livros ausentes desde o século III a.C. ao século I depois de Cristo são Ruth e Tobias, 2ª e 4ª Macabeus, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Salmos de Salomão, Baruque e Lamentações. Então, o que ele está falando aqui do quadro comparativo dos livros que foram escritos em língua hebraica, no hebraico, e foram traduzidos para o grego. Os filólogos, os críticos literários, eles já conseguem identificar pelo estilo da escrita, pelo emprego de artigos, expressões, construções gramaticais, a qual período que aquele escrito
pertence ou pertenceu. Então é isso que ele está dizendo aqui até o momento. Com base no estudo dos procedimentos de tradução, combinado com a lexicografia, foi possível estabelecer a procedência geográfica da tradução de cada livro, ou seja, pelas técnicas que são utilizadas, é possível saber de onde aquela tradução surgiu, comparando escritos de diversas localidades. Você tem como perceber as mãos ou a mão que produziu aquilo ali, em que local foi de onde veio. Em Alexandria foram traduzidos o Pentateuco, os profetas anteriores e posteriores, e alguns dos agiógrafos, como Provérbios, Jó, 1ª e 2ª Crônicas, além dos apócrifos 3ª Macabeu, Baruque e a Carta de Jeremias. Ao passo que os demais, como as Megilot, e os apócrifos, como Judite e 1ª Macabeus, foram traduzidos na Palestina. Não se trata de cada livro ter um tradutor. É possível mais de um tradutor, como também é perfeitamente admissível um tradutor traduzir mais de um livro. Alguns especialistas atribuem a Jó e a Provérbios um único tradutor. Há, porém, situação em que mais de um tradutor traduziu um só livro, como Samuel, Reis, Jeremias e Ezequiel. Marcos 2008, página 46. O prólogo do livro apócrifo de Eclesiástico cita uma versão do hebraico para outra língua da lei, dos profetas e o restante dos livros. O tradutor desculpa-se pelas falhas na tradução. Então veja bem, sois, portanto, convidados a ler com benevolência e atenção e a serdes indulgentes, onde, a despeito do esforço de interpretação, parecermos enfraquecer algumas das expressões e que não tem a mesma força quando se traduz para outra língua, aquilo que é dito originalmente em hebraico. Não só este livro, mas a própria lei, os profetas e o restante dos livros têm grande diferença nos originais. Então está aqui a referência Bíblia de Jerusalém. Este texto é datado do ano 132 a.C., pouco mais de 100 anos após a data da tradução registradas em Aristeias. Trata-se, portanto, de um texto pré-cristão e isso pode comprovar a existência do Antigo Testamento na língua grega, naquela época. Porém, alguns acham que esta informação não garante tratar-se do cânon completo como conhecemos hoje. Ok, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, isso, vamos dizer assim, fora do ambiente religioso, dentro do ambiente mais acadêmico, é de comum conhecimento que diversos livros que temos chamados apócrifos e que parte desses livros são os que estão contidos no cânon católico, eles originalmente foram escritos em hebraico. Inclusive, quando se faz aquele exercício, de pegar do grego e traduzir de volta para o hebraico, as expressões, a força das expressões, como foi dito ali, elas aparecem. O jogo de palavras, as semânticas, as construções gramaticais, elas ficam mais latentes na demonstração de que aquilo realmente veio da língua hebraica, tá bom, pessoal? Eu estarei produzindo um próximo vídeo para mostrar no Novo Testamento a influência desses deuterocanônicos, aonde estão as citações dos deuterocanônicos no Novo Testamento. E são diversas citações, eu separei as principais, tá bom? Citações, referências, textos que foram desenvolvidos, pensamentos que foram desenvolvidos a partir de textos dos deuterocanônicos, tá ok? Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Continue conosco no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Compartilhe o nosso conteúdo. Fique na paz do Senhor Jesus.